Olá pessoal, nesse vídeo nós estamos aqui com a professora Juliana Leite e com o professor Mauro Simões, aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, para conversar um pouco sobre os significados possíveis do incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro no último domingo. A professora Juliana é docente do curso de Administração Pública e o professor Mauro é docente de Filosofia do Núcleo Geral Comum, um conjunto de disciplinas de caráter humanístico que são cursadas por todos os alunos aqui da faculdade. Bom, professor Mauro, o que você poderia nos falar sobre as perdas ou os prejuízos imateriais causados por tragédias como essa, né? Não só do museu no Rio de Janeiro, mas todos esses outros. E como essas perdas afetam a construção do conhecimento. O que acontece com o povo e com um país que destrói parte da sua história, do seu passado e das suas raízes culturais. Muito bem. Agradeço o convite e a oportunidade de participar dessa discussão, né? É uma discussão atualíssima e eu preciso fazer duas considerações iniciais. A primeira delas diz respeito à ideia de museu. Museu é uma formulação do século XIX que tinha como tarefa construir símbolos que permitisse que determinado povo se unisse. Então, a entrada em determinados espaços, como o museu, era conhecido como um espaço de transformação. Alguém entrava no museu como indivíduo e saía como cidadão. Ou seja, o museu tinha essa tarefa de transformar por intermédio da cultura. Uma outra segunda forma de compreendermos o papel dos museus como elemento cultural não apenas como, nas palavras do Michel Foucault, como uma tecnologia de moldar os determinados comportamentos. Então existe uma nova forma de se pensar o museu hoje, também, e o exemplo mais visível, também localizado na cidade do Rio de Janeiro, é o exemplo de transformação ou de criação cultural, tal qual manifestada na Escola de Artes Visuais com o Queer Museum. Ou seja, são duas formas completamente distintas de se entender a centralidade que a cultura tem no nosso país, né? No nosso país. Agora, os prejuízos materiais são visíveis, né? Há aqueles que defendem, inclusive, que devemos deixar esses espaços ou esse espaço na forma que ele se encontra, né? Porque daí poderemos observar as ruínas e aprender algumas coisas com as ruínas, né? Uma vez que nós não teremos mais um lugar que congregue a história nacional. É costume que nós observemos a nossa história de forma muito pejorativa. Nós não aprendemos com a história, nós não sabemos lidar com o passado. Então, ou seja, é uma perda da capacidade, por intermédio da memória histórica, reconstruir aquilo que nós somos. Então, ou seja, é um momento, eu não diria trágico, eu diria dramático, porque é uma experiência de lidar com a cultura que se repete. Nós tivemos algum tempo atrás a destruição, também pelo fogo, do Museu de Língua Portuguesa e agora se repete no Museu de História, né? História Nacional. Ou seja, as expectativas não são as melhores, infelizmente. E professora Juliana, então você pode nos falar como os estudos na área de administração pública, das políticas públicas em educação, ciência e cultura, podem nos ajudar a pensar sobre o que aconteceu? Como pode ser avaliada a administração pública de um país que permite que isso aconteça? Bom, a gente tem aqui uma questão central de gestão pública de bens públicos. É missão da administração pública gerir, cuidar, preservar os bens públicos, que são aqueles bens que são de todos, como um museu é um bem da humanidade. E aí, então, faz parte da lógica fundante do aparato administrativo público cuidar dessas questões públicas. E para isso, para exercer essa função, ele arrecada impostos da sociedade como um todo e a gente volta então para a centralidade da gestão. Como é que esses recursos são alocados? Que áreas são consideradas importantes? Que setores são privilegiados? E quando eu falo importante em termos de gestão, eu estou falando de alocação orçamentária. É assim que na administração pública exerce a importância na alocação dos recursos públicos. Então, o museu, por exemplo, ele é gerido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ,
e os recursos do museu chegam pela UFRJ e pela CAPES, vindo do Ministério da Cultura e do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, que também cuida de outros 25 museus. E a gente está muito claro atualmente na nossa conjuntura política que as universidades públicas não estão sendo consideradas importantes, né? Os cortes em ciência, em tecnologia e em cultura estão assombrosos e com a aprovação da emenda constitucional do teto o cenário só se deteriora. Então, de fato, o museu teve o seu orçamento reduzido paulatinamente, principalmente desde 2013, a ponto de que agora há 2 meses eles tinham lançado um financiamento coletivo, né, desses financiamentos solidários para arrecadar R$50 mil, porque uma das salas estava infestada de cupins. Então está muito claro que não está sendo preservado e cuidado através da alocação de recursos públicos as instituições que trazem a nossa história, a nossa ciência, a nossa educação. Então está muito claro que a relação entre a gestão pública e esse evento dramático, essa perda trágica do museu. Então, deixar queimar a história não é um acidente. Ela é produto de escolhas político-administrativas. Eu queria que vocês dois nos dissessem um pouco sobre como vocês veem as responsabilidades não só da nossa classe política, né, sobre esses fatos, mas sobre as nossas próprias responsabilidades como cidadãos em relação a esses assuntos. A primeira coisa é dizer que no momento em que expressões ou palavras têm feito parte do vocabulário das pessoas no dia a dia, tais quais Uber, tais quais Spotify, tais quais fake news, né, ressurge em meio à discussão a palavra museu. Ou seja, que é um elemento de forte apelo cultural, ou seja, na medida em que nós vamos nos reconectar com os elementos culturais que nos identificam. Agora, existem algumas dimensões da responsabilidade. Existem responsabilidades jurídicas, existem responsabilidades penais, existem responsabilidades econômicas, mas eu acredito que uma das maiores responsabilidades que nós podemos assumir, tanto individualmente quanto coletivamente, é responsabilidade moral, que diz respeito ao que de fato nós valorizamos enquanto pessoas e nós queremos preservar. Nós queremos preservar ou que nós queremos reconstruir a partir desse elemento, desse momento de profunda tristeza, né, com os rumos da cultura nacional. Interessante. É uma coisa que não tem como saber, tá tão imbricado, né, o indivíduo e o sistema social e político, somos moldados e também transformamos e tal. Mas eu achei muito interessante o início da sua fala sobre o museu ser um elemento em que nos apropriamos de um sentido de unidade, né? Então, de alguma forma, eu tenho um desejo para todos nós, que seja esse desejo de valorizar o que é nosso, de valorizar a nossa história. E aí, a partir daí, né, nessa coisa da criação de valores, a gente vai para as esferas, então, da mobilização da sociedade civil em busca de políticas públicas e outros desdobramentos. Seria fundamentalmente isso. Eu gostaria só de fazer um último comentário. Pode falar um pouquinho mais último alto. comentário que diz respeito a uma afirmação dos últimos 2 dias em que o Museu Nacional do Rio de Janeiro se equipararia ao Museu Aeroespacial administrado pela Aeronáutica. São 2 formas completamente distintas de gestão, formas completamente distintas de mobilização de recursos públicos, ou seja, nós não podemos encontrar nas 2 experiências museológicas formas idênticas de lidar com a cultura nacional. Acho que nós devemos revisitar aquilo que nós entendemos como museu, aquilo que nós entendemos como cultura e aquilo que nos identifica como povo. Muito bom.